Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. O pessoal está entrando aí, mas já marcamos, já é 8h05, né? Temos aí 5 minutos aí de tolerância para o pessoal entrar. Para a gente é um prazer receber todos vocês aqui nessa noite, na véspera de São João, né? Aqui no Nordeste. Eu estou no interior do estado do Ceará e muita gente aí está pelo Nordeste. É uma noite tradicional, às vezes talvez muitas pessoas não vão entrar aqui por causa que estão aí comemorando, mesmo nas suas casas, né? Mas agradecer aí a presença de vocês, disponibilizaram o seu tempo. Nós vamos tentar ser sucintos, fazer essa aula num tempo que todos possam participar e possam aprender e que também não se demore muito. Mas eu aproveito aqui logo para agradecer a todos os amigos, os colegas e agradecer ao Diego, que se propôs a vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre dor lombar, evidências atuais, sobre a prática clínica, sobre o que tem de novo aí falando sobre coluna vertebral. Então, Diegão, pode ficar à vontade, muito obrigado e a aula é sua. Beleza, Vinícius, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer muito grande estar com o Vinícius. Eu gosto muito dele pessoalmente, é um amigo muito querido e fiquei mais feliz ainda de ver o Helder aí também, um cara que eu admiro muito presente aí na live aí. Então, muito feliz mesmo por discutir um pouco esse momento, né? A gente está num momento conturbado. Ô, Vini, você quer colocar a minha imagem ou pode ficar só o áudio e o slide? Pode ficar à vontade, faça como você achar melhor. Então eu vou deixar só a imagem e o áudio, que minha cara não é muito bonita, não, aí pode assustar o pessoal aí, né? E aí você já viu. Então, quando o Vini me chamou, né, fez a proposta de poder hoje conversar com vocês, eu fiquei feliz, porque é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu estudo bastante, é um tema que eu vivo todos os dias, que é a dor lombar, a prática clínica e a evidência, né? Então, essa aula de hoje ela é baseada no curso que a gente está levando para o Nordeste com o Vinícius, que é o Entenda Coluna, né, da ciência a favor da prática clínica. Quantas noites sentadas em bares aí, eu, o Helder, o Vinícius, a gente conversou sobre essa temática, né? E hoje eu trago uma junção da prática baseada em evidência com a clínica, né? Tenho formação em quiropraxia, osteopatia, terapia manual. Hoje eu estava levantando os certificados que eu tinha para uma prova de título que eu vou ter essa semana, e ali tinha cursos que eu já nem lembrava mais que eu tinha feito. Então, o interessante é a gente sempre estar associando coisas, associando estratégias para poder abordar nosso paciente, né? Então, quando a gente fala de prática baseada em evidência, a gente tem que lembrar que ela é o quê? Ela é um grande norteador para as nossas discussões no dia a dia, né? Então, ela é uma estratégia muito boa para que nós podemos falar diretamente com o nosso paciente. E hoje, no nosso ambulatório, é o que mais tem. Em plena a crise de pandemia, né, que nós estamos tendo, hoje eu tenho, hoje praticamente eu atendi quase 30 telefones de pacientes para marcar fisioterapia no serviço público de saúde. Então, só para vocês verem que essa inatividade, essa inoperância desses pacientes, né, tem aumentado dia a dia, né? E aí as evidências trazem para nós, né, que a maioria dos pacientes aí com dor lombar recebem tratamento errado, né? Principalmente o tratamento ortopédico feito pelo médico.
Nós acabamos de publicar um artigo na Spine o mês passado, que nós avaliamos 600 pacientes que deram entrada no pronto-socorro, né? O que foi mais observado é que esses pacientes eles sofrem sempre o mesmo parâmetro de rotina, lembrando que isso é dentro do serviço público, tá? Qual que é a mesma rotina? Exame de imagem, o raio-x, o anti-inflamatório intravenoso, o analgésico intravenoso, e a orientação para buscar o posto de saúde perto da residência. Mas o que a gente observou também é que esses pacientes, eles também sempre evoluíram para uma estratégia catastrófica, ou seja, esses pacientes que eram tratados dessa maneira, eles evoluíam mal, eles se tornavam pacientes crônicos, né? Então, a gente tem essa matéria, né, que é do ano passado, colocando aí que 540 milhões de pessoas em todo o mundo, né, concluem aí o estudo antes, vão sentir ou têm dor lombar, ou seja, é muita gente que todos os dias nos visitam nos ambulatórios, nas nossas clínicas, com dor lombar. Então, o papel do fisioterapeuta nesse manejo da dor, ele é muito importante. Por quê? Porque ali naquele momento ele vai cronificar ou não. Ali na nossa pesquisa, dentro do nosso pronto-socorro, a gente não podia fazer nenhum tipo de intervenção, porque a gente tinha que ver até quando esse paciente ele retornava para nós depois, né? O que foi observado, que quando a gente avaliava e já mandava para a fisioterapia, esses pacientes tinham uma resposta melhor à abordagem, né? Então, a primeira pergunta é, o que é dor lombar, né? É importante a gente saber que dor lombar é um sintoma e não é a doença, né? Então, quando o paciente ele chega ali com dor lombar para você, ele pode ter desde as alterações degenerativas da coluna lombar, até, por exemplo, Diego, só um minutinho que trava um pouquinho. Desculpa. Diego? Ok. Tá me ouvindo? Agora sim. Continuar. Então, quando a gente tem essa situação, né, desse paciente chegando ali com cálculo renal, ela é um sintoma, né? Eu acho que tem áudio aberto aí, Vini. Como é, Diego? Tô ouvindo, acho que tem áudio aberto. Ok. Então, Vinícius, quando a gente tem essa dor lombar proveniente de um cálculo renal, então a gente tem que investigar melhor, né? Então, são várias anormalidades que podem vir a gerar dor na região da lombar. Então, tem vesícula biliar, tem cálculo renal, tem quadril, tem distúrbios neuromusculares que estão envolvidos nisso. São coisas que a gente tem que estar atento. Então, quando a gente fala de dor lombar é caracterizada pela dor, da última costela até a prega glútea, né? Então, quando a gente classificar tudo que dói ali, pode ser classificado como dor lombar. Mulher em ciclo menstrual, homens após ter realizado alguma atividade, ou homens ou mulheres terem realizado uma atividade física mais intensa, que pode ter ou não sintomas neurológicos apresentados, né? Então, quando a gente fala desse nosso paciente que vem no dia a dia dentro da nossa clínica, né, achar a causa da dor lombar, ela é bem difícil. A gente gera teorias, mas só que essas teorias que nós geramos, nós temos que tomar cuidado para que ela não evolua para um efeito nocebo em cima do que a gente fala para o nosso paciente. O que é o efeito nocebo? É tudo aquilo ao contrário do placebo. Então, se eu pego uma ressonância, olho e falo, olha, sua coluna é uma coluna de 80 anos. Então, isso acaba sendo bem ruim, tá? Então, o paciente ele já coloca aquele estigma dentro da cabeça dele e ali em cima disso, a chance de ele evoluir bem acaba sendo bem mais difícil. Então, quando a gente fala dessas estratégias, a gente tem que entender que a maioria dos casos do nosso dor lombar
ela é inespecífica, né? E aí envolvem questões biofísicas, biológicas, psicológicas, sociais, religiosas. Então envolvem bastante, existem várias variáveis, né? Então, uma coisa que a gente tem que estar tendo em mente é que o bom curso, né, clínico dessa patologia, ela gera um prognóstico positivo. O que é esse prognóstico positivo? É o paciente que evolui bem. Estudos apontam que se o paciente ele não realizar nada e se ele realizar fisioterapia, em até 7 semanas ele tem uma melhora. Claro, não, como eu disse, não é uma doença, são sintomas, então alguns sintomas vão melhorando. Mas a fisioterapia precoce, uma fisioterapia bem feita, que eu sei que a grande maioria dos nossos colegas que estão nessa live aqui hoje, eles realizam, geram resultados positivos. E a gente diminui esse processo de 7 semanas para 3 semanas, para 2 semanas. Eu sei que o Helder tem resultado de 1 semana, a Joyce também tem resultado de uma semana. Então, isso é para identificar que tudo é possível, esse trabalho, esse manejo, ele é possível. O que nós temos que evitar é o retorno disso, a cronificação disto, né? Então, isso é algo importante que a gente tem que ter. Então, aproximadamente 35% dos custos, né, no setor privado nos Estados Unidos estão relacionados à questão da dor lombar, né? 37% desses aí se referem aos cuidados prestados por fisioterapeutas e especialistas aliados, que aí entra o quiropraxista, o osteopata, o acupunturista, o massagista, tá? Então, só para a gente entender, hoje, a primeira escolha do paciente no Brasil para tratar dor lombar é o massagista, não é o fisioterapeuta, não é o fisioterapeuta quiropraxista, não é o fisioterapeuta osteopata. Então, a gente percebe que existe dentro da nossa sociedade brasileira ainda uma falta de conhecimento que nós, fisioterapeutas, conseguimos manejar e manejar muito bem essa estratégia de dor do paciente. Nós estamos com um projeto dentro da nossa instituição, aqui na Santa Casa, que é o fisioterapeuta de primeiro contato, né? Esse paciente com dor lombar, ele passa por uma triagem do fisioterapeuta após a dor lombar identificada. Se for identificado uma red flag, que isso aí acontece constantemente aí nos dias dos ambulatórios, esse paciente ele é manejado pelo fisioterapeuta. Então, a gente está no estudo piloto ainda, desenvolvendo diretrizes, desenvolvendo estratégias de avaliação para que nós conseguimos no futuro gerar uma abordagem melhor desse paciente, né? 31% dos gastos mencionados acima são incorridos dentro do setor hospitalar. Hoje, a gente tem aprendido muito com a pandemia, né? Os pacientes acabam que eles não estão indo diretamente ao pronto-socorro, eles tentam manusear a dor deles, eles tentam trabalhar com a questão da dor, só que não estão melhorando, né? Eles estão postergando algo que quando pós-pandemia a gente vai ter uma demanda muito grande. Mas o que eu quero dizer com isso? O paciente ele vai direto para o hospital. O ideal seria criar, por exemplo, dentro das UBSs, né, dentro da unidade básica de saúde, dentro das AMAs, um fisioterapeuta que soubesse manejar esse caso e iria diminuir em muito os gastos. Tem um estudo da Julie Fritz que ela apresenta que a gente consegue diminuir $1.800 do processo de intervenção. Então é muito dinheiro envolvido. Imagina que a gente está falando de 510 milhões de pessoas no mundo que tem dor na lombar. Né? Dentro desses 35%, 14% desses cuidados são referentes a cuidados primários. Dentro deles está ali raio-x, ressonância, entre outros. Tá? 7% relacionados a medicamento, 6% a cuidados comunitários e 5% para exames de imagens isoladamente. Mas, no geral, essa dor na lombar, essa dor nas costas, é uma das condições mais onerosas, por exemplo, no Reino Unido.
Tanto que, né, nós tivemos aqui o Conific, nós trouxemos o Stuart Porter. Ele é um dos grandes percussores da fisioterapia de primeiro contato na Inglaterra. Eu tenho um contato bem próximo com ele, inclusive hoje eu conversei com ele, porque ele é um dos autores dentro desse estudo de primeiro contato, e nós estamos conversando muito, e ele aponta sobre as dificuldades do profissional, tanto fisioterapeuta quanto médico, de manusear isso. Tanto que o NHS, que é lá o National Health Institute deles, né, é o SUS dele, eles lançam publicações, estudos diretos, apontando o que é bom, o que é ruim. Então, tanto que a gente tem o guia de prática clínica deles para utilizar como referência. Só para vocês terem ideia, esse conteúdo de prática clínica, ele difere, por exemplo, da Inglaterra e difere dos Estados Unidos, né? Então, é algo que muda, né? Só para vocês Diego? terem ideia, na Inglaterra, ela não entra como uma estratégia de abordagem, de cultura entra, tá? Oi? Cortou teu som. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Cortou. Me ouvindo? Você falou que difere um pouco dos Estados Unidos e da Inglaterra. A partir daí cortou. Tá, então só para a gente ter em mente, na Inglaterra, eles não utilizam a acupuntura como estratégia. Já nos Estados Unidos, a acupuntura é indicada. Por que isso? Porque os estudos, né, os critérios metodológicos utilizados para esse tipo de avaliação ficam de um lugar para o outro. E aí eu gosto sempre de contextualizar algumas coisas, né? Então aqui tem a atriz Priscila Fantin, ela colocou aqui, ó, uma matéria publicada no jornal, Priscila Fantin ficou 45 dias de cama por uma inflamação na coluna, não levantava. Por que eu coloco essa matéria? Porque, às vezes, né, essas diretrizes, elas pensam somente em algo biomecânicos, uma musculatura fraca, uma hérnia, alguma coisa. Mas aí, quando você entrar dentro e aí você encontra uma matéria dessa, Priscila Fantin conta como superou a depressão, é uma morte em vida. Por que eu coloco esse tipo de informação? Porque um dos preditores que acabam sendo indicativo de dor lombar são históricos de depressão. Hoje, nesse estresse que a gente vive, nessa ansiedade do mundo financeiro, do mundo atual, aumentou muito a busca, né, por tratamentos, aumentou muito a busca por informações sobre como tratar dor nas costas, o que devo fazer para tratar dor nas costas. Por quê? Porque as pessoas estão ficando em casa, elas estão estressadas, elas estão ansiosas. Um dos gatilhos da depressão é a ansiedade, e aí elas acabam desenvolvendo um ciclo de depressão e dor. Um outro fato interessante que eu trago para vocês, né? Então, será que realmente esse tratamento, essa dor nas costas, é algo relacionado aí com o quê? Com o psicológico, com uma outra estratégia? Como a gente está em época de São João, eu trago uma outra informação para nós aqui, de outro cara que teve dor na lombar, que foi divulgado amplamente na mídia, e que é importante a gente trazer essas informações. Por exemplo, aí a Priscila Fantin, ela traz algumas coisas que ela trouxe para fazer o tratamento dela, né? E em cima disso, a gente tem o Wesley Safadão também, né? Essa foi uma matéria do dia 10 de junho, onde colocaram ali, ó, o Wesley Safadão é diagnosticado com princípio de hernia de disco, como se a hernia de disco ela fosse uma doença, né? Mas só que aí a gente entra dentro do contexto. Se atentem a data ali, 10 de junho de 2018, né? E aí ele traz essa matéria, ela traz uma observação sobre o Wesley Safadão ali, né? O cantor já está tratando com Pilates o problema de saúde, de acordo com a assessoria do artista, a doença ela ainda está em princípio, né?
Então ele traz o relato, para entrar no carro doía, para as pernas estavam dormentes, então andava igual um robô. Só que aí você pega, olha a data, 10 de junho, e aí a gente pega uma outra matéria, 10 de junho de 2018, a gente pega uma outra matéria do dia 14/6 de 2018. Ex de Wesley Safadão se revolta após o cantor perder a revisão da pensão do filho, é humilhação desnecessária. Então, em que estresse esse cara estava, né? O quanto que ele estava sofrendo uma pressão. Será que realmente essa dor lombar dele veio de um princípio de hernia de disco, ou aquela alteração que estava ali na coluna dele foi um achado e representa a somatória aí de estresse, depressão, ansiedade, que aí para o cara chegar numa situação dessa no dia 14/6, provavelmente ele já está carregando essa problemática há um bom tempo, né? E aí, então, o profissional da saúde, não estou falando somente nós fisioterapeutas, né, reforçam essa questão aí do problema da dor. Então, esse é um estudo que traz, né, da abordagem e ele tenta perceber qual é a mudança que o fisioterapeuta, que o médico ou que o quiroprático tem que ter quando a gente fala de dor. Então, eles acabam, nesses estudos ali, eles viram, né, eles colocaram algumas frases importantes para os profissionais, para eles entenderem o que é a dor lombar na visão deles, né? Então, algumas pessoas trazem que precisam de cirurgia ou não, e no final eles avaliaram qual era a concordância entre todas as áreas sobre o manejo desse paciente com dor lombar, né? Então, dor nas costas recupera melhor por si só, isso falando médico, fisioterapeuta e quiropraxista. Na maioria dos casos, dor nas costas se recupera sozinho. Na maioria das vezes será possível encontrar uma causa exata, né, divergindo um pouco da literatura, mas foi um achado que eles tiveram no estudo. Uma pessoa se recupera mais rapidamente da dor nas costas se continuar trabalhando, retornar o mais rápido possível. E qualquer tratamento por um médico, fisioterapeuta quiroprático, é apenas um alívio sintomático. Então, isso traz para nós que o caso da abordagem do paciente, ela é uma das ferramentas importantes para a abordagem desse paciente. Então, não teve nenhum resultado estatístico de diferença sobre as crenças do profissional. Ou seja, o profissional ele tem que tomar muito cuidado para como ele maneja essa dor dos pacientes. E aí, o que difere o fisioterapeuta, né, o quiropraxista, o osteopata ou especialista em coluna das outras áreas? Que o fisioterapeuta especializado nessas áreas, ele tem em mente várias variáveis que ele sabe executar em cima de um tratamento. Ele não é simplesmente um ajustador de ossos. Ele sabe e ele entende muita coisa sobre exercício, sobre efeitos psicológicos, estratégias psicológicas, e com isso ele consegue fazer um manejo adequado da dor. E aí eu trago essa pergunta: o que você, fisioterapeuta, que está aí assistindo essa aula agora, ouvindo, né, eu falar aí, né, há uns 15, 20 minutinhos, o que você faz para ajudar seu paciente? Você consegue ajudar ele de maneira correta ou não? Então, isso aqui é aquela nuvem de palavras, né, que foi feito dentro do evento do CSM, que é o maior evento de fisioterapia, né, dos Estados Unidos, onde aproximadamente a gente tem de 5 a 10 mil fisioterapeutas encontrados, e perguntaram hoje: o que você está conseguindo trabalhar com o seu paciente? E essas foram as palavras que apareceram. E olha que palavra apareceu mais dentro da observação dos fisioterapeutas: a palavra nocebo. Ou seja, o fisioterapeuta, ele sabe que ele gera uma resposta não tão positiva para o paciente. Então, isso acaba meio que gerando esse efeito. E, além disso, para ajudar, nós temos as crenças da população, né? Eu não posso carregar uma caixa pesada, eu não posso fazer atividade física, eu não posso voltar a trabalhar. Então, muitos profissionais, junto com
com os pacientes acabam gerando aí esses mitos, né? Mas a gente tem que ter em mente que no caso da dor lombar, eu posso ter sintoma em qualquer idade, né? Hoje, há 5, 6 anos atrás, eu não avaliava criança com dor lombar. Criança mesmo, 7, 8 anos. Hoje eu já tenho pacientes com 7, com 8 anos, de 7 a 8 anos com dor lombar. E que vem com muito mito de casa, ele está com essa dor lombar porque ele carrega uma mochila pesada, ele está com dor lombar porque ele fica o tempo todo esparramado no sofá. Não, ele não está com dor porque que ele fica no celular. Ele está com dor porque quanto mais tempo ele fica no celular, menos ativo ele fica. Quanto mais tempo ele fica no sofá, menos ativo ele fica. Veja assim, antigamente, né, para as pessoas que têm mais de 35 anos de idade, se elas têm dor na lombar, se elas tinham dor na lombar na infância. Não tinham, porque era um estilo de vida completamente ativo. Então, essas crianças hoje, elas não estão sendo igual antigamente. Só para vocês terem ideia, quando a gente vê essa imagem, desde 1990, ou seja, é um estudo realizado nos Estados Unidos, né? A maioria dos pacientes que têm dor lombar, a dor lombar ela persiste como a principal causa, a principal queixa dentro das pessoas nos Estados Unidos. Desde 1990, nós estamos em 2020, esse estudo foi atualizado no ano passado e ainda continua sendo a principal causa, com a dor na cervical subindo gradativamente. Ou seja, nós estamos tratando de maneira correta nossos pacientes ou não, né? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a gerar, uma linha de raciocínio que a gente tem que começar a gerar. Rever pontos antigos, ver se eles realmente fazem parte ou não, e se eles fazem parte, o que a gente pode fazer para modificar, né? Então, o aumento da incapacidade aumenta cerca de 54% desde 1990, mais observado em países de média e baixa renda. Lembre-se, a gente está dentro de uma crise, a gente está dentro de um olho de furacão. Esse número, eu tenho certeza que no ano que vem vai ser muito maior. E lembre-se, as pessoas do plano que tinham plano de saúde, convênio, elas estão saindo do convênio e migrando para o Sistema Único de Saúde. E aquelas que têm condições financeiras, elas estão saindo do convênio, estão indo para sessões particulares de baixo custo. Então, por isso a importância da gente estar atento com essa imagem, né? Então, a gente pensa, o que você está fazendo aí? Você está estudando? Você está se atualizando? Você está se preparando? É importante que esteja, porque senão você vai tomar um soco na cara e você não vai conseguir evoluir bem com seus pacientes. Só para vocês terem ideia, a prática baseada em evidência, ela tem aumentado em muito a informação nos últimos 50 anos. A gente tem um gráfico, né, número de artigos, e a base embaixo com os números de anos. Perceba que o quê? Que estudos clínicos eram pouco realizados. A partir da década de 80, a fisioterapia começou a gerar muito estudo. Cada vez mais tem aumentado. Só um minutinho aqui, que eu silenciei o telefone aqui. E cada vez mais tem aumentado os estudos, cada vez mais existem mais estudos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no nosso grupo de pesquisa, lá, o Pain Cognition Sport Science, hoje eu não comparo técnica A com técnica B. Tá? Eu só tenho um estudo hoje que eu estou comparando sobre técnica A sobre técnica B. Por que isso? Porque para mim hoje o que é mais interessante é entender o histórico dessa dor lombar, é entender o porquê esse paciente apresenta dor lombar. Então hoje para mim o que eu mais gosto de ver é isso, é tentar entender se esse paciente meu ele realmente é um portador de dor lombar por outros fatores e se ele se encaixa em algum parâmetro. E isso quem está me dando um suporte hoje em dia é a literatura. Então a gente tem diversos estudos demonstrando
se tratamento A é melhor que o placebo ou não, né? Então, tem alguns estudos sendo feitos nos Estados Unidos. Será que a acupuntura é bom? Então, devido ao questionamento que eles tiveram. Então, existem várias coisas hoje que nos trazem, né? Um exemplo aí, será que o exercício de controle motor, estabilização segmentar, quem que é mais efetivo, né, para tratar a dor crônica, né? Então, só para vocês terem ideia, o exercício foi um ponto melhor. Só que é que eu digo, um paciente com dor lombar, se você melhora ele um ponto, você já está fazendo uma baita estratégia de melhora. E além disso, você mexe em outros aspectos. Então, tem muitos estudos que vêm trazendo isso. Será que realmente o que eu faço é intervenção? Será que realmente o que eu faço vai me ajudar em alguma coisa? Então, são coisas que nós, fisioterapeutas, temos que pensar e pensar bastante. Por exemplo, esse aqui é um caso de uma paciente nossa, que deu entrada no serviço com indicação cirúrgica, tá? Ela estava lá com uma indicação cirúrgica, uma baita hérnia, uma baita extrusão. E aí, vai operar? Vai operar ou não? Quando o médico viu a imagem, ele falou, tem que operar, porque essa hérnia está tocando no canal. E aí eu fui lá avaliar a paciente e falei assim, doutor, o senhor já avaliou a paciente? Não, nem precisa avaliar a paciente. Essa paciente tem uma hérnia grande. Não, doutor, vai lá ver o que ela faz. Chega lá, é uma senhora de 45 anos, percebo que a coluna dela está bem, só com essa extrusão aqui, né, na região de L5S1, que fazia crossfit. E ela foi no protocolo, sabe do que? Porque ela tem uma entorse. E aí ela falou, que mais que você tem? Também tem um incômodo na coluna. Então tá bom. E aí foi ver o que ela tinha, porque como ela teve um histórico de CA de mama, fizeram uma investigação dela mais complexa, e aí acharam a herniação. Mas ela não tinha, ela não relatava. Então o que fazer, né? Essa é a principal dúvida nossa, como manusear esse tipo de paciente, né? A primeira coisa é fazer uma avaliação bem complexa, né? Então, a gente tem várias escalas funcionais, a gente tem a Roland Morris, a Oslo West, tudo traduzido, validado. Depois eu posso mandar para o Vinícius as escalas todas traduzidas e validadas, que nós utilizamos nos estudos para vocês terem aí, se familiarizarem com as escalas, ver qual se encaixa melhor no seu dia a dia. Nós temos os testes ortopédicos também. Lembre-se, né, que somente 4% de todos aqueles testes que a gente aprendeu na faculdade, somente 4% representam alguma coisa de positivo, realmente valem a pena. Por exemplo, o teste de Laseg, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, para nós, hoje, as evidências trazem que ele é um teste sensível, mas ele não é um teste específico, tá? Além disso, a gente tem os testes funcionais ortopédicos, que esses sim são testes que realmente podem auxiliar, como o teste da coluna, o teste de extensão, o teste de flexão. Então, a primeira coisa é avaliar muito bem esse paciente, né? E lembre-se, quando a gente senta com o paciente... Oi? Cortou um pouco quando tu estava falando no slide anterior dos testes. Falou do teste Laseg, que tem uma boa... ele é sensível, mas depois cortou, a partir daí. Tá. O teste de Laseg, por exemplo, ele é um teste que ele é sensível, então ele pode pegar qualquer coisa que eu tenho da coluna para baixo, mas ele não é específico. Então eu não consigo falar que um paciente que tenha hérnia de disco com um teste de Laseg, tá? Então, só para a gente ter uma informação aí, a gente não consegue delimitar que esse paciente ele tenha hérnia de disco ou alguma dor baseado nisso, tá? Só para a gente ter noção. E os testes ortopédicos funcionais são os testes que são sensíveis e específicos e eles conseguem identificar qualquer alteração que o meu paciente possa ter, tá? Então, quando eu for sentar com um paciente com dor lombar, não vá direto, tipo, eu quero saber o que ele tem, provavelmente é uma hérnia, eu vou ver uma ressonância. Nada, né? Nem tudo que se vê ali é o que parece, nem tudo que parece é o que realmente é. Então a gente tem que conversar com o paciente, ouvir, não ficar só de lero-lero. É uma crítica que eu faço a algumas pessoas que trabalham com o modelo psicossocial, é isso. Eu atendo esses pacientes que vêm com
com experiências de modelo psicossocial, que quando eu começo a conversar com eles, fala, você não vai começar a conversar comigo, né? Somente. Eu falei, não, o conversar faz parte da terapêutica, eu quero entender o que acontece com você. E a partir desse momento, a partir desse gatilho, a sessão flui muito bem. Aí eu entro com a minha parte de manipulação, eu entro com a minha parte de exercícios, de controle motor, entre outras coisas, e o resultado acaba sendo muito positivo. Não é uma mensagem final ainda, tá? É só uma coisa importante. Como a gente trabalha praticamente com manipulação, né? Nós, fisioterapeutas, que temos essa habilidade, nós que devemos trabalhar com esse tipo de técnica, pensar diretamente na interdependência regional, né? Eu posso manipular a distância para gerar um resultado em outro local, porque tudo que acontece no cérebro. Você ouve uma musiquinha do tan 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 tan, todos já ficam ativos aí, porque pode, alguma coisa de ruim aconteceu, né? E nas técnicas de terapia manual, a gente tem que pensar isso. Tem um artigo do Bielosky, que teve com nós também no Conifica, em Salvador, que foi um artigo que modificou nossas estratégias, explicando como a terapia manual ela atua no cérebro, né? Aí a gente tem que trazer esse artigo, trazer ele para a prática do dia a dia. Como que eu faço a minha terapia manual ser mais efetiva, né? Outra coisa que nós, profissionais, só para vocês terem ideia, além desse estudo do pronto-socorro, nós realizamos um estudo pela Bárbara Anual, que 93% dos pacientes tinham um sinal de bandeira vermelha. Aí todo mundo fala, pô, então eu não posso atender 93%. Não. Um dos sinais era o quê? Dor persistente. Desses 93%, quase 80% tinha histórico de dor persistente. O restante foi mal avaliado referente a tumor, a infecção, a outras patologias sistêmicas. Então, só para vocês verem como que às vezes a gente está atendendo o paciente no nosso maca e ele está sendo mal diagnosticado, viu? Então, a gente tem que pensar em outras estratégias. Então, a gente deve se guiar pelos sinais clínicos, sintomas, modificação de sintomas, e, além disso, dar a informação correta para o paciente. E aí eu venho e falo sobre as terapêuticas. Hoje, o que Diego, você utiliza para tratar o seu paciente de dor lombar? Hoje eu utilizo técnicas manipulativas, tá? Um pouco de estabilização eu coloco aí, porque é dentro do modelo de subgrupos, mas o submodelo de subgrupos ele sofre uma grande crítica, então eu coloco estabilização / controle motor, exercícios específicos e tração. A tração bem menos, porque hoje os estudos ainda, uns estudos são a favor, outros são inconclusivos, a gente não tem nenhuma revisão sistemática falando sobre isso diretamente. Nós estamos elaborando uma agora, o nosso grupo de pesquisa, nós estamos realizando um estudo de revisão sistemática sobre tração. Então, quando a gente fala, né, qual seria a dose ideal de exercício para tratar esse nosso paciente? Associado todas as outras técnicas que você trabalha, né, seja elas manipulativas, de terapia manual, mobilização, entre outras, o ideal seria nós colocarmos dentro desse tratamento uma estratégia de exercício. Então, essa é uma revisão, né, da literatura, uma meta-análise, que traz que exercícios aeróbicos, uma frequência de 40% a 60% da frequência cardíaca, ou seja, moderado, repercutem bem na estratégia do nosso paciente. E exercícios aeróbicos com no mínimo de 70% da capacidade máxima que o paciente nosso aguenta, geram resultados ainda melhores na abordagem. Tá certo que os estudos que foram utilizados nessa revisão foram estudos de tamanho pequeno, né? Então, se aumentar muito pode gerar uma dificuldade. Mas o exercício ele acaba sendo uma estratégia funcional, tá? Só que aí, quando a gente fala de exercício, a gente tem algumas coisas. O movimentar, ele é importante, né? Eu sou um cara que tem 4 hernias de disco, eu sou um cara que fui ativo, fui atleta profissional,
e isso me gerou algumas coisas que hoje eu acarreto. Mas quando eu movimento, eu melhoro, tá? Então, só para vocês terem ideia, esse aqui é um vídeo de uma paciente que com histórico muito longo, o filho dela aqui do lado, é uma história... Só que olha só como está a marcha dela. Perceba que se eu tiro os pesos, ela anda normalmente. Eu coloquei aqui na esteira para filmar, mas eu poderia mostrar um outro vídeo dela andando fora da esteira, e ela anda normalmente. Quando eu coloco um peso, ela muda o padrão de carga. Ou seja, para essa paciente, um exercício simples de cardiovascular não ia ajudar. Ela precisava associar ao exercício carregar peso, porque ela iria ativar outras áreas do córtex, ela iria ativar outras áreas do cérebro. Então, vocês percebem que a gente tem o peso aqui, esse peso aqui é para gerar uma dupla função, para modificar diretamente no cérebro dela. Só que aqui ela está trabalhando numa velocidade mais baixa, uma frequência mais baixa. Então, quando a gente trabalha com esse nosso paciente, a gente tem que focar nisso, tá? Aqui é uma outra aluna nossa lá, somente para ela demonstrar o exercício. Só deixa eu tirar a ponteira laser aqui. São todos exercícios que a gente gera com os pacientes com dor lombar. Então, hoje, por exemplo, a gente foca no agachamento. Por quê? A gente sabe que estratégias que utilizam o agachamento fortalecem o membro inferior e ajudam o tronco por um todo, tá? Aqui é um outro tipo de parâmetro de atividade que a gente realiza com os nossos pacientes com dor lombar, né? Aqui a gente tem o Everton e aqui a gente tem me fugiu o nome dela, depois eu lembro e falo com vocês, onde a gente está trabalhando o quê? Ela é o paciente e ele é o terapeuta. Então, o importante é o quê? A relação entre os dois, tentando gerar um desequilíbrio no outro, estimulando o paciente, né? A parte da estabilização segmentar, entrando como conscientização do corpo. A tua voz está picotando. Vê se tu melhora para melhorar aqui. Vê se melhorou, Vinícius. Vê se melhorou. Melhorou? Então, perceba que onde você acha esse exercício na literatura? Isso aqui é uma adaptação que a gente fez. Baseado nessa paciente dela que estava aqui atrás, que ela tinha dificuldade de pegar o relógio dela de manhã para desligar. Então, a gente começou a treinar exercícios ligados na função dela, tá? Então, a gente começa a adicionar peso, começa a criar outros ambientes deficitários. Olha aqui, ó. A gente ensina para o paciente, nós ensinamos para o paciente o básico, para rodar. Essa aqui é uma paciente com dor lombar crônica. Depois de uma terapia manual, ela vem para o exercício, ela continua treinando movimento. Você fala, nossa, mas nunca vi isso. Ela tinha dificuldade de levantar da cama. Olha aí, a gente trazendo a funcionalidade para ela. Ou, se não, o paciente tem dificuldade de levantar de uma cadeira, muito rápido. Então, é claro que aqui o Everton, ele colocou um pouco mais de movimento, né? Só que a gente tem que adequar ao simples. Olha essa paciente aqui, veja o vídeo dela, olha o movimento que ela está trabalhando. É normal uma pessoa que tem aí seus 45, 50 anos ter dificuldade de processar esse movimento o tempo todo? Não é. Ela está acostumada a fazer o básico do movimento. Então, na hora que você começa a colocar para ela um incremento, fazer ela pensar no movimento, o parâmetro de dor dela modifica. Outra coisa, a gente fala de frequência de 40% a 60% do cardíaca, mas olha que interessante, esse movimento aqui é um movimento que leva essa paciente a ficar muito cansada após o exercício. Então, a gente acaba utilizando diversas estratégias para tratar o paciente. São exercícios que são simples, mas que aumentam a frequência cardíaca, que recrutam fibras musculares, que trabalham o cérebro, que trabalham o controle motor. Aqui na frente tem um espelho, tá? Então, em cima disso, vai tudo trabalhando. Ou movimentos que parecem ser tão simples, mas que geram uma repercussão muito interessante, tá? A máquina de flexibilização lá atrás. Então, a gente acaba trabalhando todos os movimentos do paciente. Estimular ele a ser uma pessoa mais ativa. Independente, aqui tem idoso que faz esse movimento, tá? Tem idoso que acaba se tornando ativo e eles nos agradecem. Olha, eu nunca... Tá cortando, a voz está cortando.
Voltei, é que tá entrando junto com o áudio, às vezes o áudio acaba cortando. Tudo bem aí, ouvindo mesmo? Não, tá cortando ainda. Alô? Melhorou? Melhorou. Melhorou, Vinícius? Melhorou. Melhorou, Vinícius? Tá me ouvindo? Melhorou. Tô ouvindo Ótimo. bem. Perfeito. Acaba Tá colocando exercícios que levam à funcionalidade do paciente. Às vezes nós... Voltou? Melhorou, Vinícius? Aqui acho que está na sequência de vídeo, então a gente acaba aparecendo bastante. Então, cada vez que a gente vai incentivando o nosso paciente, melhor é. Perceba que o quê? Que ela é uma fisioterapeuta e ela está com dificuldade de fazer os exercícios. Ela cansa em fazer os exercícios. Será que essa não é uma condição que existe para todos nós? Então, o exercício acaba sendo variabilidade interessante, associado a outras terapias, como o de manejo do paciente. Então, são coisas simples que a gente pode repercutir no nosso dia clínico, que ajudam o paciente a enfrentar. É claro que a gente tem algumas exceções, né? Aqui é um professor de pilates, educador físico, com dor lombar grave, né? Tipo, com indicação cirúrgica, que pensou que nunca mais ia voltar e voltou para os treinos. Tá? Então, só para vocês verem que a gente tem que estimular. Tá? São todos pacientes com dor lombar, que praticam o movimento. Tá vendo? Com sobrecarga. Aquele lá a gente não tem halter, a gente não tem barra, a gente não tem. A gente se adapta, a gente se adequa do jeito que a gente tem. Tá? Então, pessoal, essa é um pouco do nosso dia a dia. Tem muito mais coisa para a gente conversar, mas aí eu prefiro abrir aí para pergunta, Vinícius, e a gente ir discutindo uma com uma aí, que os nossos colegas possam ter, tá bom? Esse é o nosso grupo de pesquisa, o Pain Cognition Sport Science, tá? Eu sou docente e coordenador lá na Unip, professor pesquisador da Santa Casa e da Faculdade de Ciências Médicas, sócio do CIP e também eu gosto de colocar a Fitplay aí sempre presente, porque é uns caras que ajudaram a Santa Casa junto com a Ibramed, então a gente acaba dando um apoio. Quem quiser me seguir, tô lá nas redes sociais. Esse é o grupo que hoje tem, né, o Claudinho, tem o Fukuzawa, tem a Tamires, tem o Vitor, tem o Fê, tem a Bárbara, que eu acabei de falar para vocês, tem a Nara Kikuchi, o Renanzinho, tem bastante gente aí que nos ajuda no nosso dia a dia de pesquisa, e nós estamos aí as estratégias de manejo, tá bom? Então, Vinícius, toca aí. Eu vou abrir aqui para o pessoal, quem quiser falar, pode ligar o microfone aí, fazer as perguntas, tirar dúvidas. Se quiser mandar pelo bate-papo, eu leio aqui para o doutor Diego, fazer as justificativas e explicar aí o que acha pertinente em determinados temas aí das perguntas. Fiquem à vontade aí. Podem perguntar. Oi. Depois, se você pudesse passar aí esses slides para me passar para o pessoal, tem algumas pessoas que pediram. Claro. Eu coloco no grupo aí, se você... Eu já transfiro aqui e já coloco para vocês, tá? Sem problema algum. Gente, só lembrando que de 15 em 15 dias a gente sempre faz essa reunião científica online, de forma remota. Hoje o doutor Diego está falando, e a próxima reunião a próxima aula será com o João Barbosa, que vai falar sobre avaliação, diagnóstico e tratamento de ombro. Então, o Joãozinho aí, que é um outro colega da gente aí, que é referência nacional no tratamento de ombro, faz parte da equipe do Trata, junto com o Buda, vai estar falando aqui para vocês aqui daqui a 15 dias. Para ser mais preciso, deixa eu ver a data aqui. Mas, pessoal, podem ficar à vontade aí nas perguntas, tá bom? Eu estou só falando aqui rapidinho, mas... Vinícius. Oi, pode falar, fica à vontade.
Eu só dar minha opinião aqui, né? Eu já acompanho o trabalho aí do Diego há bastante tempo, né? Tem quase 10 anos aí que a gente se conhece. O Diego é um cara muito, muito, muito estudioso, é uma grande referência aí para nós dentro da fisioterapia, porque ele é um cara que eu respeito muito, porque ele é um dos poucos que conseguem aliar a prática clínica com a ciência, né? A gente muitas vezes fica só na clínica ou só em artigo, ele é um cara que consegue nadar de braçada aí dos dois mundos, e por isso que ele é o profissional que ele é. Então, quem tiver a oportunidade de fazer algum curso com ele aí, pode fazer de olho fechado, que vai ficar totalmente atualizado, né? Então, é muito bom ter um colega e amigo aí, particular também, honrando aí o nome da fisioterapia, como ele faz. Obrigado, viu, Helder? Você sabe que é recíproco também. O Helder é um dos caras, para mim, que mais manja de fisioterapia, quiropraxia e osteopática no Brasil. Para que eu respeito. E digo para vocês, o cara nota 10, a gente, muitas dúvidas eu tiro com ele, minha admiração, viu? Mas eu com você, né? Imagina que é isso. Tem várias coisas no meu curso de quiropraxia clínica, de atualizações aí, que foi o Diego que me passou, assim, os artigos. Ele falou do artigo aí do Biolosky, várias coisas que eu falo lá, que ele faz questão de que a gente passe para frente essas informações. Não, isso é importante, isso é bastante importante. Bem importante. Mas obrigadão, viu, Helder? Obrigadão, você sabe que você é um querido aí. Parabéns, cara. Valeu, você também. A Marcelina tá pedindo a escala de avaliação. Nos slides tem lá, não tem, Diego? Aquela escala. Não, mas eu vou mandar todas, eu mando para você por mensagem, Vini, mas eu mando todas, tá? Pode ficar tranquilo. Eu mando todas na aula, tá? A Mariana falou que é muito importante o trabalho da equipe multidisciplinar também, né, Diego? Como é que é feito o trabalho aí com a equipe multidisciplinar? Você tem um psicólogo que trabalha junto com você dentro da Santa Casa aí, que faz esse trabalho, como é que funciona? Hoje, tudo começou com pesquisa, né, na verdade, né? Tudo vem da pesquisa e acaba sendo implementado. Hoje a gente tem uma psicóloga e uma nutricionista e um fisiatra, tá? Que trabalha junto com a gente. O fisiatra, ele ajuda a gente em algumas questões administrativas, mas, assim, hoje a gente tem uma psicóloga e a gente tem uma nutricionista que são fundamentais dentro do processo. Foi muito difícil achar uma psicóloga, foi muito difícil, e também foi muito difícil achar uma nutricionista, tá? Fala um pouquinho do trabalho delas duas aí pra gente, na equipe. A psicóloga, ela, né, o ideal seria ela trabalhar com a parte de terapia cognitivo-comportamental, fazendo o paciente entender e enfrentar as dificuldades dele referente à dor, tá? E ali também a psicóloga ela acaba ajudando o paciente a entender aspectos como ansiedade, como depressão, às vezes os pacientes com ganhos secundários, entre outros, tá? Essa psicóloga ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, a gente até hoje estava desenhando um pouco do estudo dela. Ela está fazendo um estudo bem grande, avaliando fatores psicológicos. E já a nutricionista é uma coisa que começou com o Ioannidis, né, que é um belga, um cara nota 10, né, ainda bem que está dando tudo certo aí, a Bárbara Noal, o ano que vem, se tudo melhorar, está indo para lá, onde ele levantou uma hipótese, e na verdade isso não é uma hipótese, isso é uma coisa que acontece. Por exemplo, quando o paciente tem uma alta ingesta de carboidrato e açúcar, por exemplo, ele tem fatores de dor aumentado, tá? Então é uma coisa muito interessante de se falar. E hoje a gente está avaliando os nossos pacientes, a gente perguntando o que o senhor come todo no seu dia. Eu vou trazer um caso de um paciente que ele comia miojo de manhã, pão no meio da tarde
e à noite ele tomava uma sopa, uma canja, e de manhã comia pão de novo. Então, é um paciente que ele foi encaminhado para o nutricionista, ela readecou a alimentação dele, deixou mais sadia, né? E com isso, né, reduziu o carboidrato, reduziu o açúcar. Com isso, ele evoluiu muito bem e ele é extremamente grato conosco. Então, antigamente ele trazia caixas de bombom de presente, hoje ele traz banana, hoje ele traz maçã, então são coisas que a gente gosta bastante, né? Então, tem diretamente. Foi difícil achar a nutricionista, porque tem que ser uma nutricionista de cabeça aberta também. Ela tem que entender de várias coisas nutricionais, né? Tipo, tempo de sobrecarga, de alimentação, o excesso de carboidrato, de açúcar. Então, é algo bem interessante. Então, essas duas hoje trabalham em conjunto com a gente e os resultados são bastante interessantes, viu? Ok, estou entendendo. Pessoal, perguntas. Podem ficar à vontade aí. Podem ficar à vontade. Podem ligar o microfone e falar ou digitar aqui. Sim. Está me ouvindo? Ouvindo. O paciente do nosso plástico dentro da terapia manual, a abordagem é a mesma para o paciente que tem dor receptiva, dor neuropática ou não é alguma coisa? Isso aí é uma pergunta muito boa. Quem é que fez? Eu não vi. Sou Alexandre. Tudo bom, meu querido? Ó, essa é uma pergunta muito boa, muda, porque dependendo do tipo de padrão diagnóstico plástico ou não, há áreas de córtex são ativadas ou não, tá? Então, por exemplo, assim, eu sempre faço uma correlação disso com, por exemplo, um copo enchendo de água e onde já está na sua tensão superficial. Se eu colocar alguma gota a mais, pode transbordar, como não pode transbordar. Mas em um momento, se eu ir colocando gotas, um momento vai transbordar, tá? Então, no caso da nossa plástica, seria mais ou menos isso. Algumas técnicas de terapia manual podem exacerbar muito diretamente a questão da dor do paciente. E às vezes, talvez, se eu fizer outras estratégias mais tranquilas, mais leves, eu posso ter um resultado muito positivo. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, são esses aspectos aí dos tipos de dor nociplástica ou não, tá? Parabéns pela pergunta. Próxima pergunta aí? Fiquem à vontade. Mais alguém? Diego, se você quiser, enquanto o pessoal aí faz a pergunta que está digitando ou falando, se você quiser divulgar algum evento, alguma coisa que vai ter aí em São Paulo, na Santa Casa, alguma coisa. Com essa pandemia está muito complicado qualquer evento, né? Mas se você tiver alguma coisa programada aí para o próximo semestre, fica à vontade também. Ultimamente, aqui a gente está tudo parado, na verdade, né? O nosso hospital é centro de referência em atendimento Covid, tanto que a gente está criando algumas diretrizes aí para o paciente pós-Covid, né? Então, mais para frente a gente vai ter poder conversar sobre isso aí. Então, a gente está formulando aqui um estudo, uma abordagem mais completa desse paciente também. Mas em breve a gente traz mais notícias. Esse ano a gente fala que está praticamente estacionado, né? Então a gente não tem muita coisa. Aproveito aqui para convidar o pessoal para três eventos que, na realidade, seriam esse ano, né? Seria esse ano, mas que foi transferido para o próximo ano. Que primeiro é o Unifique, que seria esse ano em Recife, em maio desse ano, que foi transferido para março do próximo ano. Foi parado tudo, foi bem no auge da pandemia. E aí já está confirmado o evento, foi só transferida a data. Tem vários palestrantes, o site é conifique.com.br, dá uma acessada lá, olha, vão ter palestrantes nacionais e internacionais. E aí é um evento tradicional que a gente faz anualmente para essa
que é o Congresso Internacional de Fisioterapia em Coluna Vertebral. Um outro evento também seria em outubro desse ano, que já foi transferido, porque a gente ia ficar muito em cima aí do retorno às atividades, que seria o Consufísio, que é o Congresso Sul-Americano de Fisioterapia Manual, Postural e Funcional, que no próximo ano, que será em maio, de 20, 21 e 22 de maio, em Fortaleza, e já está confirmado também. E aí a gente teve a grata satisfação de fazer uma parceria com o Interquiro, que é o Congresso Internacional de Quiropraxia, que será de 22, nos dias 22 e 23, que é um sábado e domingo. Aí o Alessandro está aqui também, tem uma galera muito boa que trabalha com quiro, que vai estar lá presente falando aí sobre as temáticas aí relacionadas à quiropraxia. Então, na realidade, quem quiser e tiver a oportunidade de participar, serão 2 eventos no final de semana só, né? Dá para fazer muita coisa. O Alessandro está aqui, inclusive, assistindo. A Ítala Maiele Albuquerque está dizendo topíssimo, Diego, parabéns pela aula. A Letícia, amei. Então, tem um pessoal que realmente gostou. E aí, pessoal, aproveito para convidar aí para o dia 7 de julho, que é o João Barbosa, falando de diagnóstico clínico diferenciado na avaliação e tratamento das patologias do ombro. No dia 21, também é um aluno do Diego, que é o Tiago Batista, que mora aqui no Juazeiro do Norte, vai falar sobre recuperação funcional de pós-cirurgia de LCA. No dia 4 de agosto, será o doutor William Torres, avaliação e tratamento das escolioses baseada em evidência. E 15 dias depois, o doutor Edelberto, que já fechou com a gente aqui, que vai falar sobre, vou dizer o tema, dor de cabeça cervicogênica, como avaliar e tratar. Então, são temas específicos que a gente está fazendo aqui com muito amor e carinho para todos vocês. Tá bom, pessoal? Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Se não, Diego. Oi, pode ficar à vontade. Diego, uma dúvida que eu tenho em relação aos pacientes do doença plástica, né? Você utiliza algum questionário validado para identificar mais fácil isso ou só por questões clínicas mesmo, sintomatologias? Nós teríamos alguns questionários, né, que eu estou até tentando achar aqui, que eu estou achando no meio das minhas coisas aqui, de sensibilização central, CSI, né? Ele foi um questionário que ele foi traduzido e adaptado até pelo Yuri, né, junto com a Caterine, só que ele ainda não foi publicado, mas a gente utiliza ele no nosso dia a dia, viu? Mas ele não é tão sensível para identificar alguma alteração, identificar alguma variável, assim, não. Ele mostra bastante coisa para a gente, mas, assim, por isso que eu acho que ele tem uma dificuldade para ser utilizado, entendeu? Vamos utilizar ele em alguns pacientes. Ele é um questionário extenso, então a gente até diminuiu o uso dele, né, por causa disso. Mas a gente acabava utilizando ele sim para identificar aí essa questão da avaliação do paciente, viu? Precisa, acho que, mais coisas ainda, né? Muitos estudos estão vindo, estão sendo realizados com isso. Eu acho que em breve a gente deve ter alguma outra informação, alguma outra notícia maior, e aí a gente pode discutir isso novamente. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina que é isso, obrigado pela pergunta, tá? Eu estou tentando achar aqui, mas na hora que eu achar, eu mando para o Vinícius tudo das fichas de avaliação, tudo direitinho, porque é um negócio bastante interessante que dá para todo mundo utilizar no dia a dia. Mas eu achando, eu mando para vocês aí, tá bom? Vinícius, tá aí? Entrem, por favor, lá no Telegram e tem um grupo da Brasil Físio.
E aí a gente vai passar essa aula para vocês e também coloquei o link aqui no bate-papo da nossa página no YouTube. Depois eu também vou disponibilizar essa aula para vocês aí, para que vocês possam rever e quem quiser assistir, assistir. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu acho que é só, né, Diego? Beleza, então, Vinícius, quero agradecer aí você, agradecer a todo mundo que assistiu essa live aí, essa conversa aí, foi um bate-papo bacana, revi aí o Helder, revi aí o Viterbo, né, então, obrigado mesmo pela oportunidade e é sempre bom estar aí com vocês, viu? Mandar um abraço aí para todos ainda que estão aqui, o Caio, acho que aqui é o Caio lá de Salvador, a Carla Alexandrina, o Helder, a Ítala, o Jefferson, a Joyce, que está aqui também. A Joyce, um grande abraço para a Joyce aí. Hoje eu estava vendo um vídeo da aula dela, antigo ainda. Suelen, o Tiago, a Valéria e o Valmir. Então, muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar cada um e que nós possamos aí, muito em breve, sair aí dessa questão aí da pandemia e voltarmos às nossas vidas e atividades normais. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.